Oh, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo. Fico muito feliz por você, meu irmão, minha irmã, que está comigo todos os dias, 30 dias por mês ou 31 dias por mês. Nós estamos juntos, estamos nessa. Meus irmãos de todo o norte, nordeste, do sul, do leste, todo lugar. Eu não quero falar o nome, porque se eu falar o nome, mas vocês sabem o quanto eu quero bem, e o quanto eu agradeço de coração vocês que me seguem, vocês que me acompanham, vocês que gostam das mensagens que eu tenho pregado. E eu tenho uma mensagem para nós neste momento, e o título da mensagem é essa: o machismo veio de Deus ou veio dos homens? Porque nós vemos por que diferença da mulher e o homem. Sendo que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz que somos todos um só. Seja homem, seja mulher. Ele diz aí, seja macho, seja fêmea. Isso é questão de Bíblia. Mas a palavra seria seja homem, seja mulher. A Bíblia mais moderna dá isso aí. O povo era muito ignorante antigamente. Até a gráfica, para escrever, escrevia negócio de macho, de fêmea. Isso é animal. Animal que a gente fala, macho é fêmea. Nascia uma criança, antigamente existia aquelas pessoas que nasceu lá é macho. Quer saber se é macho. É aquelas besteiras, aqueles pai ignorante, idiota, que já perguntava, nasceu mais um, mas é macho? Quer saber se é macho? Macho é cavalo, cachorro, porco, boi. Então a Bíblia fala, seja homem, seja mulher, somos um só. Porque Deus, se você olha esse negócio do machismo, eu sou uma pessoa realista, eu gosto da realidade, eu não corto volta. Você olha para este livro, se você olhar para esse livro, você vê que este livro vê que o machismo já veio de Deus. Está aqui dentro desse livro. Agora, irmão Nilson, mas o machismo veio de Deus? É o que esse livro diz. Se você pegar o capítulo 3 de Gênesis, e o que Deus disse depois da desobediência de Adão e Eva, do fruto, que ali é aquela tolice, aquela besteira de cobra e tal, não tem nada a ver com cobra, tal, sabe? Aquilo ali foi porque Moisés, com a astrologia que ele aprendeu no Egito, aprendeu ali a ciência do Egito, todas as coisas ali do Egito, a serpente era muito temida no Egito. Então ele escreveu, quando Moisés escreveu Gênesis, segundo o que nos conta, que Moisés escreveu Gênesis. Não temos bem certeza, mas se diz que foi ele que escreveu os 5 primeiros livros. Ele colocou ali como a serpente enganou, astúcia. Agora, como astúcia? Que ali logo no início do capítulo 3 de Gênesis, ali, nós vemos que a cobra era o animal mais astuto. Agora, como? Astúcia são pessoas que planejam destruir ou tirar a vida de uma pessoa, planejar para atrapalhar um casamento e assim por diante, mas não um animal. Mas Moisés escrevendo isso porque João Batista disse lá no Jordão, ele chamou aquele povo de raça de cobra, raça de víbora, raça de serpente. Então Moisés, escrevendo, então ele chama Adão de serpente. A serpente lá no Egito, quando ela atacava uma pessoa, a pessoa morria, não é como nos dias de hoje, que hoje a medicina hoje consegue, né, pode ser a serpente que for, existe cura, mas naquele tempo não. Então ele colocou
ali, Adão. Bom, mas não é desse assunto que eu quero falar. Então, nós olhamos ali, quando houve a desobediência, Deus disse, então você vai me acompanhar. Você vai ver o que eu estou falando, está no capítulo 3. Se você vê que ali, pelo versículo 15, 16, você vai entender que Deus olha para a mulher e diz assim: você dará filho com dor, aumentará a sua dor. Quer dizer que então isso nos mostra que a mulher não era para ter dor na hora do parto, era para ser uma coisa normal. E tu será desejo para o teu marido, e o seu marido te dominará. Então, é em cima disso. Então, essa palavra saiu, segundo este livro, da boca de Deus. Será desejo para o teu marido. Mas espera um pouco. E ele te dominará. Então, em cima disso, os homens têm pegado. Por isso que esse livro aqui foi um livro escrito por machista. E de onde eles pegaram isso? Segundo o que eu ouço, foi desta palavra. Que hoje muitas pessoas, a mulher, existe homens por aí, que a mulher nem acabou a dieta e já está engravidando a mulher de novo. A mulher ainda está dentro da dieta, aí com 20 dias, tal, já engravida a mulher de novo. Parece animais, sabe? Parece que não tem raciocínio. Ah, mas a mulher, a mulher é submisso, o homem, eu que mando você. Então, essas coisas veio através dessa passagem. Eles ali começaram, então, o homem ser diferente da mulher. Nós vemos que no Egito, todos os homens que nasciam no Egito, o faraó mandava as parteiras já matar ali na hora que saísse. Se fosse mulher, era criada. Mas se fosse homem, era para ela já sufocar ali mesmo e já matar. Mas aquelas duas parteiras, elas faziam o quê? Eu acredito que por propósito de Deus. Elas deixavam as crianças viver. E a população do povo de Israel foi crescendo através disso. Enquanto você vê aqui a discriminação não está tão longe da mulher. Por que essa discriminação? Você vê que há pouco tempo na China, me parece que até 2015, o filho homem era bem-vindo, mas a filha mulher eles tinham que consumir. Se nascesse uma mulher, eles tinham que consumir com ela. Não podia viver. Eles tinham que matar, se visse que era mulher, tinha que matar no ventre, ou depois que nascesse, eles tinham que consumir. Não podia. Por isso que hoje na China, existe 30 milhão, não é 30 mil não, 30 milhão de homem a mais do que mulher na China. Agora que eles abriram, acho que 2015 para cá, 2016, que eles abriram a oportunidade para criar filha mulher, mas era só filho homem. Nascesse um filho homem, então eles criavam. Então você vê que essa ignorância começou lá atrás. Então você vê, se você acompanhar, que mulher, para eles não contavam. Eles não contam. Você não vê, em parte nenhuma, de uma mulher ter 3, 4, 5 maridos. Mas você vê homens ter várias mulheres. Mas isso não era a vontade de Deus, mas o homem. E o homem começou então a pisar em cima da mulher. O que eles escreviam aqui, eles não contavam. Jacó teve 12 filhos. Fala dos 12 filhos de Jacó. Mas Jacó teve uma filha. A Bíblia pouco menciona o nome da filha de Jacó. Então nós vemos que naquele tempo, eles contavam os homens e não contavam as mulheres. Saindo do Egito, 600 mil homens. Mas e as mulheres? E as crianças não eram contadas. Outra vez nós vemos, Jesus alimentou 5 mil homens e sobrou ainda 12 cestos de pedaços de pão.
Ah, mas e as mulheres e as crianças? Já de lado. A mulher era tão discriminada, como até hoje a gente vê nesses países doidos aí, como o Iraque, principalmente o Irã. O Irã é um dos piores países, não é só ele não, Sudão e outros países mais, que é aquele tal de Hezbollah, é um camarada que as mulheres têm que andar tudo de preto. Eu vi uma reportagem, as mulheres não têm liberdade nenhuma, as mulheres não podem aprender a ler, elas não podem dirigir, elas não podem trabalhar, elas não podem andar na rua sem acompanhado de um homem, ou junto com o pai, se for solteiro, junto com o marido, junto com o irmão, mas sozinhas não pode caminhar. A cabeça tem que ser coberta e muitos até tem que tampar o rosto, porque eu vi nos Estados Unidos uma mulher tudo de preto, com um turbante e o rosto coberto. Eu fiquei olhando, falei, que ignorância. Ela não está no país dela, ela está num país liberal, Estados Unidos, mas mantém aquela tradição que vem lá, né, do tempo que Maomé, lá, acho que no ano 540, quando começou esse movimento, e esses países até hoje traz a mulher ali, ó, eles não aceitam. E agora a mulher não pode nem falar em público. A mulher tem que ficar calada. A mulher não pode ir numa feira. Eu vi uma reportagem há pouco tempo, onde as feiras livres, homem, é só homem vendendo na feira e homem. Aí ele falou assim, veja como isso funciona. Aí o homem vinha, encontrava com o outro, um dava um beijo no rosto do outro, pegava na mão, saía de mão dada. Ainda saía balangando ainda, de mão dada. Homem com homem andando de mão dada. Vamos ver isso aí. Em Sudão, um país chamado Sudão. Eu conversei lá nos Estados Unidos, conversei com um rapaz de lá. Na época eu estava fazendo inglês numa escola e ele estava junto comigo. Ele falou que lá a mulher vai na frente do marido. Mas por quê? Porque lá existem muitas minas, muitas bombas que eles colocam, eles falam de mina. É um país de muita guerrilha, muita guerra. Então, existe aqueles caminhos, aqueles trios, aquelas triagens, e eles colocam bomba ali. Então, o marido ia mais ou menos uma média de uns 4, 5 metros distante da mulher, a mulher vai na frente. Aonde ela pisa, ele pisa. Porque se explodir uma bomba, ela pisar numa bomba, ela se arrebenta, ela espedaça, e o marido sai livre. E ele ainda disse mais ainda, que a comida é preparada lá, primeiro o marido senta na mesa e come. Ele come o melhor. E o que sobrar, a mulher com os filhos ficam olhando ele comer. Depois senta. Mentalidade deste povo. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Esse negócio de machismo começou lá em Gênesis, quando o próprio Deus disse, ela será o seu desejo. Tu será desejada pelo teu marido, e o teu marido te dominará. Então, por isso que hoje, muitos homens não aceitam divórcio, separação. Ele tem a mulher como fosse um objeto dele. Possui ela como um objeto. É minha e pronto, acabou. E não é assim. A esposa, a companheira, é apenas companheira. Não é nada mais. Porque eu não mando, nem você manda. Você aí fica aí, você que é machista, você não manda. E nem eu mando. Ela tem a vida dela livre, nós temos a nossa vida livre. O que nós temos que fazer, saber, é que nós somos companheiros. Vivemos dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, nada mais do que isso. Mas então, voltando para esta Bíblia, você vê que a Bíblia diz que se uma pessoa fosse pego em ato de adultério, seria morto aqueles que fossem pegos num ato de adultério. Mas você vê uma mentira que ali no capítulo 8 de João trouxeram uma mulher e disseram assim, você vê que ali é uma mentira, uma montagem. Viram Jesus,
mestre, peguemos essa mulher no ato de adultério. Na lei nos manda que pedreja, que mata. E tu que diz? A primeira coisa, se é que é verdade, Jesus estava cumprindo a lei, porque ele mesmo disse, eu não vim abolir a lei, 5:17 de Mateus, eu vim cumprir. Ele tinha que dizer assim, se eles pegarem a linha de adultério, e cadê o que estava junto com ela? Por que ela está só? Quer dizer, vai embora. Então aquilo ali, eu acredito, eu creio assim, que eles pegaram aquela mulher, levaram aquela mulher, certamente sabia que a mulher da vez tinha uma vida de prostituição, eles pegaram aquela mulher e levaram. Falaram assim, nós peguemos essa mulher no ato de adultério. Então eles usando mentira, peguemos no ato de adultério. Então era para fazer, espera um pouquinho, se vocês pegaram ela no ato, ela não estava sozinha? Cadê o parceiro? Traz o parceiro. Mas não, então isso daí foi uma montagem. Então você vê o quanto ele discrimina a mulher. Você vê, outra vez, que a mulher, se ela fosse... Porque naquele tempo, o rapaz, o homem chegava na casa de um pai que tinha filha e falava assim, eu quero casar com a filha sua. Ele falava assim, escolhe aí uma que você quer. Eu olhava e falava, aquela ali. Ah, tá bem, tá bom. Fulano, pega suas coisas e vai embora com este homem. Mas o irmão disse, era assim? Era assim. Não tinha esse negócio de gostar, de não gostar. Eu vi uma reportagem, isso eu vi essa reportagem, na Índia. Um repórter saiu daqui do Brasil e foi até a Índia. A Índia é o maior país populoso do mundo, hoje é a Índia. Ele chegou num certo estado lá, numa região lá, onde os pais vendem os filhos. Aí ele chegou e falou assim, eu vou comprar um filho desse casal aqui. Me acompanha. Ele chegou e falou assim, eu quero comprar um filho. Ele falou assim, chamou as crianças todas. Criança de 5 anos, de 6, tal. E no meio tinha uma menina de 11. Aí o repórter falou assim, eu quero aquela menina de 11 anos. Qual é o preço? Era 200, não sei o que lá. Era 200. Aí o repórter chegou e deu o dinheiro. Aí naquilo a menina começou a chorar. Porque ele ia levar aquela menina embora. Estava comprando aquela menina. Aí os irmãozinhos tudo olhando e ela chorando. A mãe foi lá e deu um beliscão. O repórter falou assim, ó, ela não sabe que ela está sendo filmada. Mas ela beliscou a menina, deu um beliscão na menina porque a menina está chorando. Aí a mãe foi lá, pegou uma sacola, colocou as coisinhas da menina, entregou para ela e falou assim, você não faz mais parte dessa família. O repórter falou assim, de maneira nenhuma. Eu apenas fiz um teste para ver se é verdade. Isso é coisa que não se faça. Não está o amor de vocês para com os filhos de vocês. Ah, mas então você não vai levar ela? Não, de maneira nenhuma. Nós não aceitamos isso. Aí ela, então nós vamos devolver o dinheiro. Não precisa devolver o dinheiro não. Pode ficar com o dinheiro. Então, isso, da vez você fala, mas isso é lá na Índia. Mas isso aconteceu aqui no Pará, nos anos 80, onde na Serra Pelada, onde a Estação do Ouro, onde ali existia ali 40 mil homens. Eu passei lá. Não que eu fui trabalhar lá, mas eu fui até Marabá, de Marabá, até lá tem mais 80 quilômetros, eu passei por lá e fui para Xunguara e Rio Maria. E eu passei por este lugar. E as mães pegavam as filhas de 12, 13 anos e vendiam as filhas para servir aqueles homens. E o exército precisou intervir, entrar nisso daí. Entrar e parar com esse negócio. Porque estava demais. E isso não está longe, porque na ilha de Marajó, até hoje tem esse negócio de vender filho. A pessoa vai lá e compra criança. E onde está a ilha de Marajó? Está para frente do Belém. Belém é a capital do Pará. À frente, ali, alguns quilômetros, é uma das maiores, acho que é a maior ilha do mundo, onde até hoje o transporte ali é animal. O soldado anda no lombo de búfalo.
a polícia ali, e ali não se vende filho ainda, naquelas aldeias, naqueles vilarejos que ali existe. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo, a mulher era muito discriminada. Se uma mulher fosse estrupada naquele tempo, ela tinha que contar. E se ela contasse, eles pegavam e falavam assim, mas você não gritou. Você tinha que ter chamado socorro. Ah, mas eu chamei. Ou ele tampou minha boca, por exemplo, assim. Então você vai ser morta. Mas você vê a ignorância que está aqui dentro. E eles matavam aquela jovem. E se um homem casasse, que naquele tempo não existia negócio de amor. Por isso que Jesus disse, um mandamento novo eu vos dou, que ame uns aos outros. No capítulo 15 de João, versículo 11, 12, ele diz um mandamento novo. Então é um mandamento novo, que ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Então eles casavam. E se aquela moça que ele casou não fosse virgem, eles levavam ela na casa do pai. Olha, eu vim devolver sua filha. Aí o que acontecia? Aquela moça tinha que ser morta. Ela era morta. Levava o sacerdote e era morto. Era morta aquela moça. Então isso é o quê? Machismo. Porque onde estava o amor? E eu ia falar, não. Ué, eu casei com ela, eu amo ela e o amor está acima de qualquer coisa. Mas não. Era assim que procedia naquele tempo. E agora eu pergunto, isso parou? Não, continua. Continua até o dia de hoje. Você vê aí, ainda bem que existe país, como vários países da Europa, como os países aqui, como o Brasil. Hoje a mulher aqui, ela pode ser deputada, pode ser médica, ela pode ser professora, ela pode ser polícia, ela joga bola, ela participa de tudo. Aqui, Estados Unidos, é liberal. E é isso, é que o apóstolo Paulo está dizendo, seja homem, seja mulher, nós somos um só. Porque eu vi um certo camarada aí que eu nem... Como pode chamar um camarada desse pastor? Eu vi um idiota em cima do púlpito aí da Assembleia de Deus dizer assim, a mulher tem que se rastejar diante do marido. Se o marido mandar ela rastejar, ela tem que vir rastejar no pé dele. É isso que a Bíblia manda. E tinha uns idiotas dando glória a Deus e aleluia lá dentro. Aí eu estava assistindo um programa chamado Voo da Coruja e vendo essa cena. Ele coloca, as pessoas mandam, filma e manda para ele, ele põe e mostra. E eu vendo o camarada dizendo que a mulher tem que se rastejar diante do homem, porque a mulher é submisso, o homem não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. O camarada safado, cara de pau, pastor da Assembleia lá, acho que da Paraíba, daquele meio para lá, nem sei o nome desse idiota. Então, onde eles tiraram isso? Aqui dentro. Mas, na verdade, nós somos um só. Porque o Espírito que está em nós, ele não tem cor, não tem sexo, não tem tamanho, não tem forma. Seja homem, seja mulher. Nós somos um só em Cristo Jesus. Meu irmão, eu vou parando por aqui. Você entendeu que, no meu entender, homem e mulher é um só diante de Deus. Que a graça de Cristo continua sobre a nossa vida. Graça e paz para todos.